Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no fundo imobiliário BTLG11, que é o fundo imobiliário de logística da BTG, super famoso, né? Um dos maiores que nós temos hoje no mercado, fez uma emissão aí tem pouco tempo, tá com caixa gigantesco, vamos falar sobre esse caixa hoje. E esse vai ser aquele tipo de vídeo que eu sempre trago informações diferentes aqui para vocês, tá? Então muitos gráficos, muitas informações aí que não tem em outros vídeos aqui no YouTube, não tem em outros sites, né? Então informações assim próprias que eu fui atrás, né? Então isso aqui é basicamente um estudo que eu fiz aí sobre o BTLG11. Então só recapitulando aqui para vocês, né? Vamos falar aí sobre as informações básicas do fundo, né? Valor patrimonial por cota, liquidez, etc. Imóveis, vamos falar bastante. Receita por locação, vamos falar também. Receita por tipo de imóvel, preço do metro quadrado, contratos de locação, futuras aquisições nesse fundo, que ele já tem um pipeline bem interessante. Vacância, dividendos, alavancagem, as dívidas do fundo, nós vamos falar aqui também. Receitas de despesas mensais, que tem uma pegadinha ali que eu vou mostrar para vocês também. E eu vou responder aqui para vocês qual foi o rendimento histórico, né, o retorno histórico desse fundo, para vocês saberem se valeu mais a pena investir no BTLG11 ou no CDI11, tá? Esse resultado também vai impressionar vocês. Então fica aí até o final do vídeo, deixa um like, se inscreve aí no canal e comenta aí o que você achou. E vamos lá, galera. Então o BTLG11, como eu disse aí para vocês já, né, fundo de logística da BTG. Então o objetivo principal desse fundo aí é renda e ganho de capital com imóveis relacionados à logística, tá? Você vai ver aqui nos imóveis que nem todos os imóveis são de logística, então isso é algo que algumas pessoas ficam até meio confuso e tal, mas eu vou mostrar aqui para vocês que tá tudo bem com o fundo. 4,52 bilhões de patrimônio, então é um dos maiores que nós temos hoje de logística. O valor patrimonial está ali na casa dos 104,57 por cota e a liquidez média diária 7 milhões, tá, galera? Quase 8 milhões de reais. Então é uma liquidez média diária muito boa para você entrar e sair sem ter problemas de liquidez nesse fundo. A taxa de administração 0,90% ao ano, também é uma taxa bem interessante, né? É em cima do valor de mercado e não temos taxa de performance aqui nesse fundo, o que é muito bom para a gente. Os ativos do fundo são esses aqui. Então são 22 ativos, 3 deles estão aí em processo de venda, então vou mostrar ali para vocês que o fundo vai vender esses 3 ativos, mas ele já tem ali um pipeline de comprar assim dezenas de outros imóveis, né? Então o fundo vai crescer bastante. Vamos passar aqui rapidinho só quais são os ativos, galera. Para você que quer ter um pouco mais de informações desses ativos, escreve aí no Google BTLG11, você vai entrar lá no site da BTG, tem muitas informações, aqui eu vou mostrar só por cima para vocês. Então, BTLG Jundiaí, Hortolândia, a sede da Natura lá em São Paulo, né? Temos aqui BTLG Embu. Esse aqui, galera, é um imóvel que tem a sede da Natura, é mais ou menos um imóvel assim de escritório, entre aspas, né? E tem um centro de distribuição também ali junto, né? E o BTLG é dono de tudo, que também é um fundo imobiliário isso aqui, tá? Então, se não me engano é o Parque Anhanguera, né? O nome desse fundo imobiliário. Santana de Paraíba, Araçatuba, Fortaleza. Temos um único imóvel aqui, que é um imóvel de varejo, né? Então é um imóvel diferente aqui no fundo. Já vou mostrar ali para vocês a porcentagem por imóvel. E aqui embaixo a maioria são imóveis aí de logística, tá, pessoal? E aqui embaixo nós temos um imóvel aí industrial também. E esses 3 aqui é o BTLG SBC, Ambev Santa Luzia e BTLG Guarulhos, são imóveis aí que eles estão vendendo hoje. Então são imóveis que vão sumir aqui do portfólio, eles vão fazer aí um ganho de capital, entregar para o cotista e vão entrar outros imóveis com esse mesmo dinheiro e tal. Então é bem interessante de ver, tá? Imóveis por estado. Temos aqui 77% do portfólio em São Paulo, então é bastante coisa São Paulo. 9,1% em Minas Gerais, 4,5% no Ceará e 4,5% na Bahia, 4,5% no Ceará e 4,5% em Santa Catarina. Aí aqui a gente consegue ver a quantidade de imóvel por estado. 17 São Paulo, 2 Minas Gerais, 1 Bahia, 1 Ceará, 1 Santa Catarina. Lembrando que aqui nessa conta eu incluo esses 3 imóveis que ainda não foram vendidos, tá? Mas que vão ser em breve. Aqui imóveis por perfil. O fundo hoje investe mais ou menos 94% do patrimônio dele em imóveis de logística, que é o foco aqui do fundo. Aí temos também 5,1% em logística barra industrial, né? É mais ou menos isso. E 1% em varejo, que é aquele único imóvel que eu mostrei para vocês ali em cima, tá, pessoal? Então é um fundo que, no geral, a maioria é logístico, mas ele tem outros tipos de imóveis também. Então isso vem trazendo aí um retorno interessante para o cotista. Imóveis por valor patrimonial, então é bem normal você olhar outros fundos aí e ver que 30% do fundo está no imóvel só. Não é o caso aqui, tá? Então é um fundo bem dividido.
Temos 14% no BTLG Mauá, 11% nesse BTLG Cajamar, Campinas 11%, Jundiaí 10%, tá vendo? Então é um fundo bem dividido, né? O valor patrimonial por imóvel é bem dividido, bem interessante isso. Você acaba não se concentrando muito em nenhum imóvel, ele é bem dividido por conta disso. E ainda vão entrar outros imóveis aqui, então vai ficar cada vez mais interessante, cada vez mais diversificado. É um fundo que ele se destaca, na minha opinião, em relação a isso aqui, tá bom? Agora aqui falando de ABL, o fundo tem hoje 858 mil metros quadrados. Ele só perde hoje para o XPLG e para o HGLG, se não me engano, né? HGLG já passou de 1 milhão de metros quadrados. XPLG acho que está na casa dos 1 milhão e pouquinho. Então é um fundo que, com o caixa que ele tem hoje, com as aquisições que eles vão fazer ali no futuro, que nós já vamos falar aqui no vídeo, esse fundo vai passar de 1 milhão de ABL com certeza, né? Então vai ficar bem legal, vai ficar bem interessante. Hoje, se você for fazer o cálculo aí, né, dividir o valor patrimonial do fundo pelo tanto de ABL que ele tem, você vai chegar nesse valor aqui de metro quadrado, R$ 5.265. É um valor de metro quadrado para logística bem puxado, galera. Se fosse tudo ali no raio de 30 de São Paulo, eu acho que ainda estaria caro, mas não tão caro, mas esse valor de patrimonial, esse valor por metro quadrado no patrimonial, ele chega a assustar um pouco. Se você pegar no valor a mercado, ele cai um pouquinho, tá vendo? Mas ainda tá ali na casa dos R$ 5.000, o que ainda é preocupante, tá? Só que tem uma pegadinha aqui nesse valor por metro quadrado. Como esse fundo hoje, ele passou por uma missão recentemente, etc., ele tem um caixa hoje de 1,8 bilhões de reais. Então é um caixa gigante, gigante, galera. Então, se você pegar esse valor patrimonial do fundo hoje, diminuir esse caixa e dividir pelo total de ABL que ele tem hoje, que são esses R$ 858 mil, você chega nesse valor por metro quadrado de patrimonial, R$ 3.300, é um valor dentro do que a gente encontra em outros fundos de logística, no próprio LVBI, se não me engano, está ali dentro também disso aí. E a mercado, menos 5%, hoje quando eu estou gravando, né, a cota do mercado está menos 5% do valor patrimonial, você chega lá a R$ 3.136 o metro quadrado, bem dentro dos padrões de logística, pessoal. Então é um valor de metro quadrado justo, ok. Nesse fundo tem bastante coisa no raio de 30 ali, de quilômetros de São Paulo, vou mostrar para vocês aqui embaixo. Então é um valor de metro quadrado, na minha opinião, bem interessante, bem legal aí para esse fundo, tá? Aqui os contratos de locação que nós temos hoje no BTLG 11, aqui receitas por tipo de contrato. Hoje o fundo tem 32% dos contratos atípicos, que são aqueles tipos de contrato que o inquilino não consegue sair muito facilmente, se sai tem que pagar uma multa muito grande, então é um tipo de contrato que prende bastante o inquilino. E temos 68% em contratos típicos, que são os contratos normais, tá, pessoal? Não tem um período muito longo de contrato, se o inquilino cair, ele paga, sei lá, 3, 6 meses de multa, não é uma multa muito pesada para o inquilino sair, e é mais ou menos isso, tá? Para quem gosta aí de reajuste de aluguel, etc., contrato típico é muito bom, mas para quem gosta de segurança a longo prazo, acho que o atípico é melhor. Então o fundo ele tenta meio que ter os dois, e é isso, tá? Para você que gosta de atípico tem um pouquinho aqui, mas para você que gosta de típico também tem bastante aqui nesse fundo. Receita por ativo, além do fundo ser bem diversificado ali em ativos, né, em alocação por ativo, ele também é bem diversificado aqui em receita por ativo, tá? Então 12% da receita do fundo vem do BTLG Mauá, 12% vem desse Cajamar, 11% vem do Campinas, etc, etc, etc. É um fundo bem diversificado em receita por ativo. Então, por exemplo, se o BTLG Mauá ficar 100% vago, ele só impacta 12% da receita do fundo hoje, né? Então, cara, é muito bom isso aqui. A gente vê outros fundos 30%, 40%, tem fundo que é 60% no mesmo imóvel. Então, aqui nesse fundo você acaba tendo uma diversificação bem interessante. Aqui, receita por localização. Então, como eu disse para vocês, esse fundo tem imóveis no raio de 30 km do centro de São Paulo. Então, 41% do portfólio está ali naquele raio de 30 km. Coloquei até aqui uma medalhinha de ouro, não sei se vocês estão conseguindo ver, que é mais ou menos as regiões premium, né, de São Paulo. Os melhores aluguéis por metro quadrado estão nessa região, os melhores ativos, né? Então, é uma região bem interessante. Aí temos aqui 31% no raio de 100 km mais de São Paulo, né? Ainda está perto, mas já é um pouco mais afastado. 13% no raio de 60 km. Coloquei aqui uma medalhinha de prata, né, que é mais ou menos o que a gente pode considerar dos imóveis logísticos. E 15% em outras regiões, aí inclui Minas Gerais, etc, etc, etc. A gente já falou ali em cima quais são os estados, tá? Então, bem legal de ver o fundo com uma concentração, entre aspas, né, bem interessante aqui no raio de 30 km de São Paulo, que é onde está onde estão os melhores aluguéis hoje em logística, pessoal.
Aqui a receita por setor do inquilino, então qual é a área de atuação aí dos inquilinos? 32% da receita vem de inquilinos de log, né, de logística, 17% e-commerce, 14% varejo, 3% papel e celulose, 3% farmácia e o restante aí em 31% da carteira. Eu gosto desse setor de log, porque geralmente o setor de log é um setor que precisa de galpão, né? Dificilmente o inquilino vai sair dali e tal. E-commerce é mais flutuante, varejo a gente sabe que tem seus altos e baixos também. Então é o fundo que no geral tem setores interessantes também. E aqui receita por inquilino. Hoje o maior inquilino do fundo é o Açaí. Então, olha lá, rede de supermercado, etc. 7% a Amazon como a segunda e Ambev também 7%. Depois vem Braskem, BRF. Temos aqui também Mercado Livre aqui embaixo com 4%. E a Rush Rock, BRF, né? Enfim, é um fundo também bem diversificado em questão de inquilinos, tá? Eu coloquei aqui algumas logos que estavam lá no relatório gerencial do fundo de inquilinos, tá? Então, só empresa top, galera. Açaí, Ambev, Amazon, Braskem, né? Natura, que tem a sede lá que a gente já mostrou, né? Coca-Cola, Pets, claro. Então, enfim, tem várias empresas bem interessantes aqui nesse fundo que são inquilinas dele, tá? Vacância do fundo hoje está na casa dos 2%. Então, é uma vacância que está praticamente estabilizada, né? Tem um ano já. Então, desde de setembro, agosto de 2023 até agora, a vacância do fundo está em 2% estagnada. É bom porque não subiu, mas também é ruim porque não desceu, né? Mas, cara, é uma vacância muito pequena, de 2% só, então não é uma preocupação aqui nesse fundo. Quando entrar aí mais imóveis com o dinheiro aí de caixa que eles vão alocar, essa vacância vai cair mais um pouco, porque como vai ter mais imóveis, esses imóveis provavelmente já vão vir locados. Essa vacância ele vai começar a ficar um pouco... como que eu posso dizer? Vai deixar de ser relevante para o fundo, né? Então vai cair para talvez 0%, 0, poucos por cento. E eu não estou muito preocupado com a vacância nesse fundo não, tá? Então, deixa aqui o comentário, 2% só de vacância, tranquilo, sem problemas, mas vamos ver se o fundo consegue zerar com o tempo. Aqui, caixas e próximas alocações, como eu disse para vocês hoje, o fundo está com caixa de 1.840 bilhões de reais. Então, um caixa muito grande, muito maior do que muitos fundos por aí, né? Então, é um caixa bem interessante. E o fundo já tem aí um pipeline de alguns ativos, tá? Então deixei aqui para vocês um resumo que eu fiz aí de um dos fatos relevantes que eles divulgaram em esses dias. Então, o fundo hoje já tem 11 ativos em andamento, né? Uma compra de 11 ativos em andamento, mas também tem outros ativos aqui, né? 200 milhões nessa compra e 400 milhões nessa outra compra aqui. Então esse caixa aqui, ele está praticamente já resolvido, né? O fundo vai usar esse caixa todo, comprando novos ativos. E eu achei bem interessante esses 11 novos ativos que vão entrar para o fundo. Porque, pensa só, hoje o fundo tem 22 ativos. Ele vai vender 3, né, que a gente falou lá no início do relatório. Mais 11, o fundo vai ficar com 30 ativos. Mas, sei lá, eu confesso que eu não sei quantos ativos que vão entrar nesses 200 milhões e quantos vão entrar nesses 400 milhões, tá? Vamos supor que vão entrar mais 3 ativos nessas duas compras ali. O fundo vai para 33 ativos. Então vai ser um fundo bem diversificado, bem interessante. Nesses 11 ativos novos aqui que vão entrar, eles vão gastar 1.700, então vai praticamente todo o caixa já vai embora de uma vez, né? Claro que o fundo não vai pagar à vista, ele vai pagar um tanto de entrada, depois vai pegar alguma alavancagem, que a gente já vai falar ali já. Então, ele não vai usar todo esse caixa agora, então deve usar isso para pagar talvez esse ativo aqui na mão, né? De uma vez, isso aqui talvez faça uma outra alavancagem. E vão entrar aqui 541 mil metros quadrados a mais. Então o fundo vai passar com uma gordura bem boa dos 1 milhão ali de metros quadrados. Vai chegar lá na casa dos 1 milhão e 300 mais ou menos de metros quadrados. Então vai ser um fundo enorme, tá, pessoal? Já é um fundo muito grande hoje, mas vai acabar sendo um fundo enorme em tamanho também, tá? Em espaço. O cap rate estimado para a aquisição desses 11 novos ativos fica ali na casa dos 9,5%. Excelente cap rate, né? A longo prazo vai ser muito bom para o fundo. E a receita estimada desses novos ativos é de 32 centavos por cota, substituindo o que ele tem hoje de caixa, tá? Então, o fundo deve começar aí, ao longo do tempo, a pagar um pouquinho mais do que ele está pagando hoje, né? Então, vai ser legal. Claro que não vai ser nesse semestre, talvez não seja ano que vem, mas com o tempo o fundo vai começar a pagar um pouco mais, porque tem mais imóveis, mais reajuste de aluguel acontecendo. O cap rate muito bom, né? O cap rate, para quem não sabe, é o retorno que o fundo receberá por ano nesses novos ativos, 9,5%. Outros fundos estão comprando aí cap rate 8, 8,5%. A gente viu aí ativo comprando a cap rate de 7,5%. Então é bem interessante cap rate, que geralmente a gente só encontra em desenvolvimentos, né? O fundo tem que construir o imóvel e tal para pegar um cap rate tão bom quanto esse. Gostei dessa aquisição, vamos ver aí mais para frente como é que vai ser.
Aqui falando de histórico de dividendos do fundo, nos últimos 12 meses tivemos aí um dividend yield de 9,24%, um dividend yield bem interessante, bem legal, né? E o fundo vem pagando praticamente a mesma coisa todo mês. Então é um fundo para quem gosta de estabilidade de dividendos, é um fundo interessante para isso. A média aqui nos últimos 12 meses ficou na casa dos 77 centavos por cota, bem interessante, né? Um fundo que você ganha ali mais ou menos 9% de dividend yield, 8 e pouco. Aqui no caso, nos últimos 12 meses foi exatamente 9,24%. Na minha opinião, justo, bem legal, fundo bem diversificado, com bons imóveis, etc. E aqui, desde o início, que é um gráfico que o pessoal não costuma olhar, né? Quanto que o fundo pagou desde o início do fundo, aqui no caso só os últimos 5 anos, né? Não é exatamente desde o início, que esse fundo aqui é bem antigo. Nos últimos 5 anos, tivemos aí uma média de 68 centavos por cota, o que é interessante também. E o dividend yield ficou na casa dos 8,63 centavos por cota nos últimos 5 anos. Na minha opinião, também bem legal, tá? Eu sempre procuro o tijolo ali na casa dos 8%, mais ou menos, de dividend yield. Bem legal, tá, pessoal? Então, vocês conseguem ver aqui, ó, que desde setembro de 2023, mais ou menos um ano atrás, né? O fundo começou a pagar esses 76 centavos, aí chegou a pagar aqui 81, aí depois voltou 78, 76, 76, agora pagou 78. E os próximos dividendos do fundo, eles já deixaram lá mais ou menos uma previsão lá no relatório, né? Então eles falaram lá que com as novas compras, com as novas alavancagens que devem entrar no fundo, com reajuste, com o caixa que vai parar de render tanto, porque eles vão usar para pagar os outros imóveis, o fundo tem uma previsão aí entre 74 centavos e 80 centavos por cota. Mais ou menos o que ele está pagando hoje, né? Hoje ele está pagando 78 centavos, fica mais ou menos ali no meio do tanto que ele pode pagar, tá? Então é bem interessante, eu acho que é um rendimento legal. Você vai continuar recebendo ali aqueles 9%. Se a cota cair mais, abaixo dos 100 reais, eu acho que você chega quase nos 10% aí ao ano. Na minha opinião, bem legal, tá, pessoal? Bem legal para o fundo. E aqui falando de alavancagem do fundo hoje, a alavancagem está aí na casa dos 153 milhões de reais, quase 154 milhões de reais. Parece muito, né? Mas essa alavancagem representa 3,3% do PL do fundo. Então, praticamente inexistente a alavancagem, né? E ela representa hoje 8,3% do caixa que o fundo tem hoje. Então, se o fundo quisesse simplesmente pegar ali e usar esse caixa para pagar essa dívida, ele ia usar 8,3% do caixa. Então, é um fundo que está tranquilo em questão de alavancagem, nada a se preocupar aqui. A taxa média dessa alavancagem de juros que eles pagam, né? IPCA mais 5,91%, não é a taxa mais barata, mas também não é a taxa mais cara. Na minha opinião, uma taxa dentro do que a gente espera para esse fundo, né? E hoje o fundo paga cerca de 1 milhão e pouquinho, tá? De juros por mês, tá? Que é os juros. Quando o fundo paga juros, ele usa receita de locação, de imóvel, etc. E amortização que ele não usa, tá? Então é bem legal. É um fundo que, na minha opinião, tá dentro aí do que a gente espera, tá? Hoje são 3 CRIs que o fundo tem, 3 dívidas. Aí ele não bota exatamente para quais imóveis que eles usaram esses CRIs aí, mas tem aqui só para vocês terem uma noção: 43 milhões nesse primeiro CRI, 74 milhões nesse segundo e 36 milhões de reais nesse terceiro CRI. Então tem um gráfico aqui para vocês darem uma olhada. Faltou eles deixarem lá no relatório pra gente qual que é a destinação de cada um desses CRIs. Eu tenho certeza que quando foi feito eles colocaram lá, mas hoje no relatório não tá mais. Então faltou essa informação aí pra gente. E aqui embaixo nesse gráfico a gente consegue ver quanto que o fundo tem que pagar de amortização. Então lembrando, a amortização o fundo só pode pagar utilizando caixa. Ele não pode pagar amortização usando coisa que não é patrimônio do fundo hoje. Então, por exemplo, valor de aluguel que ele recebe. Ele não pode usar um valor de aluguel para pagar amortização, ele só pode usar 5% daquele valor. Lucro de venda ele não pode usar. O valor que ele usou para comprar o imóvel ele pode usar, mas o lucro da venda ele tem que distribuir 95%. Então, é só para vocês terem uma ideia de tanto que o fundo vai ter que usar de caixa nos próximos anos, tá? Então, 2024, 22 milhões, 2025, 28, 30, 31. O pico aqui é 33 milhões de reais. Depois cai bastante. Pro caixa atual do fundo, bem tranquilo, né? Nada a se preocupar. Lembrando que, eu deixei até aqui em cima, né? O nível de alavancagem aumentará consideravelmente nos próximos meses com as novas alocações. Eles com certeza não vão comprar os novos imóveis com o valor de caixa, né? Então eles vão fazer alguma securitização, fazer alguma dívida a mais para comprar esses novos imóveis. Então esse gráfico aqui, nos próximos, sei lá, no próximo semestre já vai estar bem diferente, vai estar maior e tal. Vamos ver o que o fundo vai fazer. E aqui a composição do resultado, aqui os gráficos que o pessoal gosta pra caramba, né? Os gráficos só eu trago aqui no YouTube. Eu vou trazer para vocês receita de locação, despesas, resultado por cota e despesas sobre receita, que é um gráfico bem interessante aqui também que a gente sempre traz. Então vamos lá, receita de locação. Esse tipo de receita aqui
tem uma pegadinha também, porque o cara que ele olha de primeira aqui para esse gráfico, ele fala, caramba, do mês de março para frente, o fundo caiu muito a receita de locação dele, né? Tá acontecendo alguma coisa, tem vacância grande, a gente já viu ali em cima que não tem, né? 2% só, ou então tem algum imóvel com problema, ou então tem algum inquilino que tá com desconto muito grande, etc, etc. Cara, não é nada disso que aconteceu, tá? O que aconteceu? Daqui para cá, a quantidade de cotas que o fundo tinha aumentou muito, porque ele emitiu, lembra? O fundo teve uma emissão. Então, antes aqui, vou usar um exemplo, né? Antes aqui ele tinha 1 milhão de cotas. São cotas, tá, pessoal? Não são cotistas, cotas. Então, cotista tem mais de uma cota, tá? Então, vamos supor que aqui tinha 1 milhão de cotas. O fundo emitiu, sei lá, mais 500 mil cotas. Agora tem 1 milhão e 500 mil cotas, tá? Então, ele tem que dividir esse valor de receita aqui, que antes ele dividia para 1 milhão, agora ele tem que dividir para 1 milhão e 500, tá? Então, a receita de locação, como aumentou o número de partezinhas que ele tem que dividir, essa receita caiu bastante. Então, vocês conseguem ver aqui que todos esses meses o fundo meio que estabilizou, né? Ali na casa dos 40, 42 centavos por cota de receita de locação. Só que como ele está com muito dinheiro em caixa agora, enquanto ele não alocar esse dinheiro em novos imóveis, essa receita aqui por cota em locação não vai subir, tá? Então, eu só quis trazer esse gráfico para vocês entenderem que o fundo hoje não tem nenhum problema. Mas como ele não tem muitos imóveis ainda, né? Pelo valor que ele tem em caixa, etc. Quando ele utilizar esse caixa para comprar novos imóveis, esse gráfico vai dar um pico de novo, a gente vai ver aí se o fundo vai voltar para esses 67 centavos, se ele não vai. A gente fazendo aqui uma previsão, né? Hoje ele gerou 43 centavos, né? No dado mais atualizado. Aqui em cima, cadê? O fundo deu uma previsão de 32 centavos por cota a mais de receita. Se a gente somar aqui mais 32, 0,32, a gente chega a 75 centavos mais ou menos. Então vamos voltar aqui para o gráfico. O pico que ele tem aqui, pelo menos nos últimos 12 meses, né, é 67 centavos. E aqui no nosso cálculo de padaria, tá, galera? Esse cálculo aqui é de padaria, não é um cálculo exato. O fundo vai chegar lá na casa dos 75 centavos. Então, talvez ele gere mais do que antes. Talvez não, ele deve gerar, porque o cap rate agora é maior, né? A gente viu ali o cap rate de 9,5%. Então, o fundo vai gerar mais por cota, tá? Para você que está tendo essa visão de longo prazo, você vai conseguir pegar aí talvez uma cota mais barata agora, carregar mais um pouco. Vai ser interessante para você. E aqui as despesas por cota, aqui já não aconteceu a mesma coisa que aqui em cima, né? Tá vendo? Aqui era para a despesa ter subido um pouco mais ou até descido, mas a gente meio que viu ela estabilizada, né? Aqui chegou a bater 12 centavos, aí aqui 9 centavos, 12. Aqui caiu um pouquinho, porque tem mais caixa, né? A despesa acaba, frente ao patrimônio do fundo, acaba sendo maior, só que ele voltou, né? Então é uma despesa que está aí estabilizada mais ou menos nos 10 centavinhos por cota, interessante, tá? E aqui em cima a receita de locação tá na média de 50 centavos por cota, por conta dessa queda grande aqui que eu já expliquei para vocês, tá? Resultado por cota, lembrando, mesma coisa do que eu disse aí em cima, né? O fundo tem mais cotas agora, tem que dividir para mais pessoas, mais um número de cotas maior, né? Então a média ficou na casa dos 74 centavos por cota nos últimos 12 meses, justificando essa queda aqui embaixo, né? E aqui despesa sobre receita de locação. A gente consegue ver aqui mais ou menos que o fundo costuma gastar na casa ali dos 20%, mais ou menos hoje, tá? Lembrando, quando entrarem novos imóveis, isso aqui vai cair bastante. Eu chuto que ele vai estabilizar aqui na casa dos 15%, mais ou menos. Que era mais ou menos a média que ele tinha antes, tá? Então vai ser interessante de ver esse fundo aí acontecendo, gastando um pouco menos também, né? Vamos ver com as novas alavancagens e tal. Mas é um gráfico interessante aí que eu gosto de trazer para vocês também. E aqui, gente, rentabilidade histórica para a gente fechar aqui o vídeo. Então esse gráfico aqui, ele responde essa pergunta aqui, né? Valeu mais a pena investir no BTLG11 ou no CDI11 a longo prazo? Trouxe dessa vez aqui 2 gráficos, lá do pessoal do Mais Retorno. E aqui nesse primeiro gráfico, lembrando, esse gráfico aqui ele inclui o valor da cota, mais o tanto que pagou de rendimento, ele vai somando com o tempo, tá? É mais ou menos um juro composto aqui que ele faz. O BTLG11, ao longo de 14 anos, né? Que é mais ou menos o tanto que o fundo está vivo hoje, de 8 de 2010 até 9 de 2024, o BTLG11 rendeu 357%, né? Teve um retorno total de 357%, bem interessante, né? Cara, triplicou o patrimônio. O IMAB, que é Tesouro, IPCA+, etc., 351%, bem perto, né, do BTLG11, e o CDI 254%, tá? Então, nesse período inteiro aqui, o BTLG11 ganhou aí, cara, mais de 100%, né?
a mais do que o CDI nesse longo prazo. Então, bem interessante para você que gosta de falar que fundo imobiliário com o longo do tempo não traz retorno. Esse gráfico aqui te diz o contrário, tá? E eu gostei de trazer aqui também um período de 2 anos, tá? Então, um período de 2 anos, como foi um período que o fundo imobiliário sofreu um pouco mais, né? Pós-pandemia, então o mercado tá balançando pra caramba de um tempo pra cá. No período de 2 anos, o fundo perdeu pro CDI, né? Então, o CDI teve um retorno de 26% no período de 2 anos. O IMAB, que é o Tesouro IPCA+, etc., 17%. E o BTLG, 16,46%. Não foi negativo, mas também não ganhou do CDI, né? No período de 2 anos. Resumindo, fundo imobiliário é sempre longo prazo, galera. 5 anos ainda é médio prazo, né? Mas, sei lá, 10 anos, a mais de 10 anos, né? É um tipo de investimento para você comprar e ir comprando. E no longo prazo você vê um retorno interessante, tá? Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Falei pra caramba aqui, os vídeos estão ficando cada vez mais longos aqui no canal. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua opinião aqui nos comentários. Dá uma olhadinha nos links que eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo e nos comentários. Deixa um like, se inscreve aí e ativa o sininho. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa aí qual outro fundo imobiliário que você quer que eu fale. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.